Bom dia com Jesus. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia para ver se eu consigo terminar um assunto aqui dentro do sexto selo. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, até o verso 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. E agora, ó Pai, como sempre, temos de agradecer, em primeiro lugar, por tudo que já temos recebido na nossa vida, como filhos do Senhor, por tudo que já recebemos aqui hoje. Se há grandes males que já aconteceram hoje na terra, desde que o sol raiou, mas em compensação há grandes bênçãos também. E nós estamos incluídos nestas bênçãos. Te pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão e que o que vamos ouvir possa consolidar a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós estamos numa hora em que as pessoas, em certos casos, ouvem sabendo que não vão se corrigir e não vão se modificar, não vão mudar naquele sentido. Porque eu disse na sexta-feira à noite aqui, não adianta falar sobre alimentação integral, sobre essas coisas que realmente significam, dentro do natural, o lado espiritual. O povo não quer o alimento integral porque é feio e não tem aparência. Não quer a mensagem porque ela é feia. Ela não tem isso que o altar de Caim oferece, porque o povo está atrás de aparência, de beleza. Se impressiona com o que vê, porque está dirigido pelos sentidos: audição, visão, paladar, tato, olfato. Então não adianta. É a mesma coisa de cortar na água. Você já cortou na água? Pega um facão e dá um corte na água.
E o irmão Brana disse, é a mesma coisa jogar água nas costas de um pato. Não vai mudar. As senhorinhas não vão mudar. Ninguém vai mudar. E razões para isso todo mundo tem, explicações e justificativas. E o certo é que aí vai se degenerando cada vez mais a raça, vai se enfraquecendo, para se cumprir exatamente o sexto selo, quinto selo, todos os selos que são para cumprirem ainda, se cumprirem. Teria que estar dessa forma. Agora, essa declaração de Paulo aqui é uma profecia em relação aos últimos dias. Porque, na verdade, desde o Éden existe a maldade, mas ela vem em uma ordem progressiva, se manifestando em ordem progressiva. Estava falando ontem com um irmão sobre, quer dizer, você vê uma mocinha de 15, 16 anos, assim, vestida, ela sai de bebidol na rua, se pode chamar isso. E eu me lembro que lá em Trindade tinha uma rua reservada para as mulheres perdidas, chamada Rua da Alegria. Então aquelas mulheres, sendo prostitutas oficiais, elas se vestiam de uma maneira peculiar, na verdade. Todo mundo sabia que eram perdidas pelas suas maneiras de se vestirem. Mas só que tem uma coisa, oxalá que essas moças, e mesmo as mamães hoje, se vestissem como aquelas prostitutas se vestiam naquela época. Por aí você vê como a coisa ultrapassou e foi longe demais. Não tem mais aonde ir. Nós já fomos longe demais. E isso está exatamente sendo acompanhado pela ciência. 70 anos atrás, nós estávamos na era da carroça. Você pensa que nós tínhamos aviões a jato, coisa, não tinha televisão, o rádio era de uma maneira muito peculiar também, muito especial. E nós estávamos na era da carroça, 70 anos atrás. O senhor tem 70 anos? Tem mais de 70? Então, quando o senhor era garoto, o senhor não conhecia automóvel? Naquele tempo não tinha televisão, não. Não tinha televisão, não. Nem carro, Nem carro, né? Pois é. Então você vê como que é a coisa. Isso se multiplicou. Daniel profetizou que a ciência se multiplicaria. Somar é uma coisa, multiplicar é alcançar um resultado de uma só vez, numa operação apenas, não é? Agora, é bom ver como as escrituras se cumprem, porque nós, no mínimo, não estamos enganados. Nós podemos ver que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Agora, esses tempos trabalhosos não deveriam existir, por quê? Em vez de estar soprando fogo no fogão cedo, com a lenha molhada, é só apertar um botão, o fogão acende. Eu já dei assistência em São Paulo, por exemplo. Eu saía de lá cedo, pregava no sábado à noite, estava com a igreja lá no sábado à noite, pegava um voo domingo de manhã, estava na escola dominical aqui, em tempo folgado. Isso mostra onde está São Paulo. São Paulo, 70 anos atrás, você levava um mês
2 meses para ir a São Paulo. E olha lá. Agora você faz com 1h10. O arroz tem que ser pilado, né? Vai socar arroz, menino. Vai tirar água na cisterna. Carpir o quintal. Plantar milho. Plantar abóbora no meio do milho. Lavar vasilha. Fazer sabão. Amassar sabão. Essa coiseira toda. Hoje você vê, os pais têm que pagar os outros para limpar um quintalzinho desse tamanho. Isso é uma vergonha terrível. Que jeito vai crescer essa gente, né? Os parasitas, né? Nós estamos vendo a história do esquilo, né? Eu estava prestando atenção lá. Que beleza, né? O diácono disse assim, já pensou, se as mães continuassem em casa, essa escola aí seria uma benção. Eu acredito que todas as mães têm esse critério aqui, não é? Mas o resultado, todo mundo neurastênico, neurótico, tudo com comprimido no bolso. Eu mesmo estou com aqui, ó. Pode botar aí. Comprimido no bolso. Porque se tem uma dor forte no peito aqui, tem que botar um comprimidinho debaixo da língua, para não morrer. Se der tempo, né? Se der tempo. O outro já tem que carregar dentro da bolsa para dormir. E assim por diante. Mas não anda tão moderno, a ciência não multiplicou. Por quê, então? Dias tão trabalhosos. Que isso afastaria o homem de Deus. A prosperidade afasta o homem de Deus. E o resultado, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Os ingratos aí, quer dizer, nós temos muita coisa aqui que, graças a Deus, não nos atinge. Mas esses ingratos aqui, meu Jesus, quando Paulo disse, sede agradecidos, olha, eu estava pensando, eu sei que é a condição do tempo, na verdade. Agora, a gente está em contato direto, sentindo os problemas, ouvindo os problemas, vendo lágrimas sendo derramadas. Você acaba de atender uma mulher chorando por causa do seu marido, daí a pouco entra um marido chorando por causa da mulher. Você acaba de atender uma mãe chorando por causa de uma filha, daí a pouco entra uma filha chorando por causa da mãe. Está pervertido. E isso a gente vai mostrando. Olha, de um lado, eu já fiz essa ilustração, porque a gente viu que um dia já peguei espírito de Araguaia, né? Então a gente fica ali, às vezes, dentro de um barco, uma canoa, principalmente de noite, quieto ali. De vez em quando a gente está escutando aquele barulhão na água. Mas é barranco que está caindo. Está desmoronando as margens do rio. E o resultado, o rio está aterrando, sendo aterrado. E eles preveem, já fizeram até uma ficção do Araguaia, daqui a 50 anos serão poços apenas, alguns poços assim, aquela aguinha correndo. Mas isso mostra, eu vejo quando encaro determinados problemas, estou ajudando em determinados instantes, eu vejo aquilo na família. A gente vê aquela senhorinha, aquela mãe,
Vamos pegar o lado da mulher, por enquanto. Criando o maior problema, maior drama terrível dentro de casa com o marido, que luta, trabalha para sustentar a família, sustentar os filhos na escola, no nível, às vezes até que não dá conta daquele nível. E esse homem às vezes sofre um baque, ao invés de contar com a compreensão maciça da casa, a primeira a rebelar é a mulher. E ela não sabe, os filhos deveriam chegar no canto da parede, falar: mamãe, a senhora não tem direito de desgraçar a nossa vida. Nós temos direito de ter pai o resto da vida aqui dentro de casa. E a senhora está tirando o nosso pai daqui de dentro. E vai sair depois. Os filhos deveriam fazer isso. A senhora não tem esse direito. A senhora tem que ser mais grata, mais agradecida. Aí, sabe o que acontece? Vai exigindo. Daí a pouco o disco vira. Aí começa a pobre vítima chorando e o quadro inverte, muda. E o coração daquele homem endurece e não tem mais quem faça voltar depois. Mas desbarranca um pouquinho hoje, barranquinho amanhã, outros barrancos. A coisa pior que existe é um ar de insatisfação, é a falta de gratidão. Foi o que mais matou gente lá no deserto. Mas é desse jeito, de um modo geral. Ninguém agradece, não. Isso está dentro dos selos. Porque um dos segredos dos 7 trovões é regozijo na tribulação. Não tenha dúvida. Esse filme, essa mensagem, Fundo Clama Fundo, está dentro dos trovões. Agora nós ficamos esperando mestres aí, mestrinhos, engasgados, gago aí, enrolando cabelo nas pernas, subindo pau de sebo. Subindo pau de sebo. Chega até no meio, escorrega, vai bater lá embaixo. Tem que ser mestre de 7 trovões, de terceira puxada, essa coiseira toda. O segredo dos 7 trovões está ali, gente. Está aí. E um dos principais é regozijo na tribulação. Quanto mais ser agradecido pelo que recebe. O casamento, o lar não pode ser uma casa de cobrança, gente. Não tem coisa pior do que ser cobrado. O homem se desgasta, o homem se autodesacredita e ele se desmorona ao ser cobrado. E quando ele, principalmente quando ele é honesto, ele é brioso, ele faz tudo o que pode, e numa hora de dificuldade, não conta com compreensão, ele desmorona. É por isso que eu aconselho os filhos: leva essa mãe sem juízo, ingrata, para o canto da parede e diz: mamãe, a senhora não tem o direito de fazer isso. Nós não podemos ficar sem pai por causa da sua ignorância, não. Por causa da sua falta de gratidão. Deveria ter uma reunião em famílias de aperto. Mas deixa, vai deixando, vai desmoronando, vai.
É uma briguinha hoje, é um bico caído, e cria aquela atmosfera numa hora que deveria ser hora íntima, e outra, vai criando. Depois vem aquela vítima, aquela pobre vítima, coitadinha, no escritório para salvar o lar. Mas quem derrubou foi a tola. A Bíblia não erra. Isso é assim diz o Senhor. A sábia edifica a casa, a tola derruba com suas próprias mãos. Derruba com as suas próprias mãos. Pela falta de sabedoria, pela falta de gratidão. Quem tem um marido hoje que trabalha, vive para casa, vive para a mulher, vive para os filhos, deveria viver de joelho, deveria ter calos nos joelhos, porque a condição é terrível. A condição do tempo é terrível. A concupiscência é demais. E mulher está jogando buzo, linguagem antiga, jogando buzo por aí. Buzo, poucos sabem o que era o buzo. A irmã Nadir lembra do buzo lá na festa Trindade. Jogando buzo por aí. Mulher tem demais, e está fácil demais, é galinha na manguara. Me perdoe, irmãos, não estou falando de vocês. Mas a tola derruba. Vai indo, consegue derrubar. Agora, depois que derruba, aí ingratos, filhos ingratos, um pai, uma mãe, e por outro lado também, viu, meu irmão? Não pode um marido encontrar uma mulher humilde, que quer obedecer a palavra e tudo, ele passa, toma a mensagem para fazer dela um tapete, um capacho. Ele pode abandoná-la, mas ela não pode repudiá-la. Então monta de espora, de ignorância, que é um homem estúpido, e qualquer coisa está cutucando a mulher. A mensagem é para você, viu? Quer dizer, nunca é para ele. É tanto de um lado como do outro. Não agradece uma esposa limpa, não agradece uma esposa humilde, e tem. Mas que ele gostaria de ter era uma safada mesmo. Porque a condição do tempo é esta. Paulo era profeta. E não há gratidão. Não há por que dizer obrigado. O americano, na mesa, tudo é please. Please quer dizer por favor. Mas, por quê? Porque é mais fácil de falar? É porque há uma vergonha em nós de tratar bem. Há uma vergonha em nós de dialogar. Nós temos vergonha de tratar bem uns aos outros dentro de casa, de conversar como gente. Pois é, mas a questão é essa, irmãos. A falta de gratidão é a coisa que mais irrita. E nós não podemos, como eu estava dizendo, o americano, o inglês, tudo é please. O pai pede o palito, é please, né? Por favor, passa. E o tanque, né? Obrigado. Entre nós, não. Obrigado. Para o estranho é normal. Por favor, para o estranho é normal. Tratar o estranho bem, tudo bem. É fácil, não tem vergonha. Mas tratar os de casa com educação, faz vergonha. Não tem jeito de conversar um com o outro. E na mesa, então, não pode dizer, por favor, passe. Para quê? Passa a farinha, hein, menino? Eu sabe por quê? Criança. Eu não posso falar assim, filhinho, pega um copo d'água para papai, por favor. Quer dizer, como o irmão Carlos estava dizendo mesmo, né? Eles crescem, os filhotes do esquilo,
crescem naquele ambiente que os pais fizeram, então eles vão ser do mesmo jeito dos pais. Passa a farinha, por favor. Pega a água, por favor. Mas não existe isso. Não existe, não agradece uma criança. Ô filhinho, muito obrigado. Não agradece. Não elogia um feito de uma menina. Lavou os pratos e coisa e tal. Papai, lavei os pratos. Está vendo? Minha filha já é moça, está vendo? Não há incentivo. Acha que tudo tem que ser pela imposição e coisa assim. Isso está relacionado, é claro, com a educação do berço, mas a ciência não dá isso. Tem dado tempos trabalhosos, oferecido ingratos. Ingratos. Não há um povo mais ingrato do que o brasileiro em relação à sua pátria. Porque são poucos países que são tão bons quanto o Brasil. Uma terra tão fértil, uma terra tão mãe como esta. Uma terra que dá mandioca a maçã. Produz tudo quanto é tipo de minério. É mãe do ouro. Uma fauna riquíssima. E ainda dá licença, como eu disse, ainda é uma pátria que um lavador de carro pode chegar a ser fazendeiro. Vai lá para o primeiro mundo ver se um lavador de carro chega a ser fazendeiro. Isso é terra-mãe. Mas 90% só vive murmurando contra o governo, como se o governo tivesse que botar comida na boca de todo mundo. Não é assim não, gente. Nós temos que ver de que lado nós estamos. E preste bem atenção, uma das características mais apocalípticas que existe é a ingratidão. A coisa é custosa. Basta encontrar. E basta encontrar uma mulher que quer ser o que a Bíblia diz para se tornar um tirano, um ingrato, um estúpido e ignorante. Claro, não estou falando do cristão, é claro. Mas isso é o que mais irrita, mais provocou a Deus lá no deserto. Muitos de nós, se estivéssemos lá, não sei onde é que a gente estaria, não. Ingratos. Agora, fixe nisso. Um dos segredos dos 7 trovões. Amanhã, não sei o que pode acontecer amanhã, o que vem por aí, e que chegarem para vocês 7 trovões, 7 trovões, 7 trovões e coisa e tal, vocês já sabem de uma coisa, um dos segredos principais de 7 trovões é ser agradecido. É voltar depois de apanhar, depois de ser preso, depois de ser injustiçado, regozijando. Agora a pessoa ganha uma roupa, ela fica contrariada, fica aborrecida porque ganhou aquela roupa, ao invés de ficar agradecida. Agora, quanto mais se ganhar um tapa na cara, aí que vai ficar agradecida mesmo, né? Recebe uma palavra dura, uma coisa, acabou, murchou a flor, acabou a rosa. Mas vamos adiante. O profeta, depois de ler isso aí no parágrafo 134 do 6º selo, ele continua dizendo, aqui vemos já a parte espiritual. Aqui vemos a estas denominações tão torcidas que tomam a glória e o poder de Deus e em suas conclusões o colocam ali no tempo apostólico ou no futuro, no milênio. Assim são os homens.
como eu tenho dito antes, o homem sempre está louvando a Deus pelo que Deus tem feito no passado. Está olhando o que Deus fará no futuro, porém ignorando o que Deus está fazendo agora mesmo no tempo presente. Ele não dá glória, ele não agradece pelo que Deus está fazendo no presente. Por quê? Porque está doendo, porque está difícil. Ela não agradece, ele não agradece o presente. Não, eu vou morar na glória. Eu vou morar na glória, eu creio nas bodas do Cordeiro, creio no milênio, creio no que o irmão Brana fez, no que os apóstolos fizeram, creio nos selos que já foram cumpridos, mas agora não. Agora, no presente, eu sou uma pobre vítima. Eu sou uma esquecida por Deus, um esquecido. E não sabe que é Deus que está fazendo aquilo? Que não há nada que acontece debaixo do sol sem um propósito divino? Mas dar glória a Deus pelo presente, ser agradecido pelo presente, é custoso. É custoso, muito custoso. Não tem como pregar esse casamento da igreja com Jesus Cristo sem falar do casamento, porque Paulo disse, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, ele falou exatamente do casamento, do marido e da mulher. Exatamente, o homem permanece igual, ele não agradece pelo que Deus está fazendo. Como diz a Bíblia, no capítulo 6 de São João, nossos pais comeram maná ali no deserto, comeram. O maná estava lá, na hora, no presente. Quer dizer, o cumprimento, aquele maná, ele era redondinho, não tinha, apontando para Jesus Cristo. Não tem princípio nem fim. Uma bolinha redondinha, não tem princípio, não tem fim. Então, aquilo, sagu é sagu que fala. Quando eu era do SAPS, Serviço de Alimentação Nacional, a nutricionista, às vezes, dava sagu, era uma bolinha branquinha, redondinha. Parecia com essa forma do maná, não é? Não tem princípio nem fim. E aquele maná que eles comeram lá no deserto, apontava para Jesus Cristo. Agora, o maná estava ali diante deles, e eles fazendo menção lá do passado. Jesus lhes respondeu, sim, porém estão todos mortos, eles morreram lá com o tipo. Diziam, beberam água daquela pedra no deserto. Aquela pedra era ele próprio. Todos sabiam disso, os revelados, né? Ele disse, eu sou aquela pedra, eu sou o pão vivo descido do céu. Mas vocês podem aceitar a coisa na hora? Aceitar Jesus na hora era muito mais sofredor do que qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer homem está sofrendo aqui hoje. Você está sofrendo, né? Estou sim, estou morrendo. Sim, você está morrendo, né, irmão? Tudo bem. Aceitar a Jesus Cristo naquele dia era 1000 vezes mais do que esse sofrimento seu que você tem aí hoje. Você tem que estar disposto a morrer da maneira mais impiedosa. Hoje você tem uma Constituição que nos mantém de porta aberta aqui, e nós podemos falar o que bem entendemos. Lá não podia falar Jesus. Houve uma hora que não podia nem falar o nome Jesus. Para dizer que era cristão, tinha que fazer um sinal da cruz no chão, um risco. O outro via e entendia que tinha um irmão, era um irmão. Agora, hoje, Jesus está nos decalques, Jesus está na televisão, está nas piadas. Jesus. Até não fala Jesus, é Jesus.
a moda carioca. Né? Mas é exatamente isso. Você está sofrendo? Você não sabe o que é sofrimento. Não tem motivo para agradecer nada. É só murmurar. Mas eu repito, é hora dos filhos fazerem uma reunião com os pais. Vê esse lado aí. Se a sua mãe está sendo ingrata, seu pai está passando por uma hora difícil, diga para ela, tem uma coisa, em último caso, a senhora vai ficar sozinha, hein? Se a senhora não consertar, a senhora vai ficar sozinha. Para ver se salva. Se salva, tem que fazer alguma coisa. Agora, eu sou aquela pedra, por que vocês não podem me ver agora no presente? Eu sou o pão vivo descido do céu. A árvore da vida não foi tocada ali no princípio. Se algum homem comer dela, não morrerá, e eu ressuscitarei no último dia. Eu sou esta árvore. Agora, nós estamos estudando o sexto selo, veja só. Sabemos que no exato momento em que esse selo estiver em pleno cumprimento mesmo, nós não estaremos mais aqui. Ou então não fomos no rapto. Ou então não fomos no rapto. Ali estava o próprio Messias falando as coisas que eles pensavam em seus corações, mostrando que ele era o Messias, o que ele fez agora através do profeta, a mesma coisa, e fazendo as obras que o Messias deveria fazer, e eles ali estavam pensativos com as mãos para trás, dizendo, não pode ser este, ele não veio da maneira correta, ele veio dali de Belém, ele é arroz integral, ele é açúcar de forma, mascavo, né? Ele é feio, como é que nós vamos comer isso? Por que eu vou fazer isso em casa? Ele é um filho ilegítimo, e as obras que faz são do diabo. Ali está a blasfêmia deles. Sabemos que está demente, está louco, tem demônios. Agora, é difícil, irmãos, em todas as eras, em todos os tempos, a coisa mais, o prêmio, a maior loteria, se podemos fazer uma ilustração assim, é a pessoa saber com quem estava andando, se tratando de um profeta, descobrir com quem estava. Eu tenho a impressão que até mesmo a esposa do profeta, por muito tempo, ela não sabia que era a mulher do profeta Elias, do 7º anjo de Apocalipse. Tem impressão? Não. Isso aconteceu. Comendo e dormindo com ele. Sendo mãe de seus filhos. E quantos caçaram com ele? Quantos pescaram com ele? Quantos brincaram com ele? Riram. Brincaram com ele, comeram na mesma mesa. E assistiram ele desentortar a perna de criança, de aleijado, e tumor cair na plataforma, aquela coisa toda. Morreram sem saber quem era o irmão Brenner. Que ministério estava ali. E às vezes você está também com alguém que tem alguma coisa especial e não sabe. Quantos às vezes se põem até a murmurar, a censurar, etc., né? Em verdade, seus olhos estavam cegados, porém agora estão esperando um profeta, e o receberão 2 profetas, Elias e Moisés.
porque eles farão a mesma coisa que eles fizeram no passado. E você sabe, o judeu, a fé judia é essa. O judeu quer ver sinal, o judeu quer a mão na cabeça. A noiva, os eleitos, os gentios, tem que partir para essa fé, que não precisa botar a mão na cabeça não, gente. É a palavra. A palavra. É pela palavra. Os judeus pedem sinais. E ao verem sinais, então eles crerão. Assim diz a Bíblia e assim diz o profeta. Agora, quando eles se manifestarem, então o que está acontecendo? Está acontecendo que a noiva está lá nas bodas do Cordeiro. Ela está lá nas bodas do Cordeiro. Eu não tenho dúvida, de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras, que os eleitos não verão esse ministério de Elias e Moisés. Não verão. Porque seria incoerente. Desde que é simultâneo, isso aqui, a noiva vai no quarto selo, isso aqui é o sexto selo, Elias e Moisés. Você pergunta, e o quinto? Não, é porque tem cumprimento simultâneo. Então, esses dois selos têm cumprimento simultâneo, como já estudamos, e nesse ínterim, quer dizer, enquanto isso está acontecendo, Elias e Moisés estão aqui com os judeus, a noiva está com Jesus nas bodas do Cordeiro. 3 anos e meio lá. Agora, se você quer trocar isso, olha, você tem que orar dia e noite, pedir, Senhor, me dá sentimento de gratidão. Me ajuda a ser agradecido. Me ajuda. Quero mostrar-lhes outro ponto para que vejam que são judeus naquele outro lado do rapto. Notem o que sucede. Este tempo também foi simbolizado, segundo Jeremias 30, verso 7, como tempo de angústia para Jacó. É onde vale a pena a gente repetir lembrar. Eu estou batendo nisso. É outra coisa que também nós temos que trocar o discurso pela palestra. Nós estamos muito impressionados com o discurso, com a eloquência. Para dizer que grande mensagem, que grande pregador. A palavra com raciocínio, vendo o seu sentido real. Então você vê que Deus tomou pessoas, indivíduos, lá no passado, e fizeram deles pessoas sofredoras, que passaram por experiências terríveis como Jó, e todos eles, para ter um tipo daquilo, e o tipo não falha. Você tem que entender, foi dado pelo profeta, aquilo não falha. Agora, esse tempo de angústia de Jacó é o tempo de angústia dos judeus. Estava falando exatamente daquilo. Porque Jacó é Israel. Jacó não está falando da igreja gentílica. Jacó está falando de Israel. Quero que ponham sua atenção nisto, e estou seguro que Deus lhes mostrará. Como que ele interessou tanto? Quero que ponham sua atenção nisto. Não fica olhando para os lados, não. Quero que ponha sua atenção nisto. Estou seguro que Deus lhes mostrará.
Ora, se isso aqui que faz a diferença do ministério do irmão Branham e que o caracteriza como o sétimo anjo de Apocalipse, como Elias, então deve ser exatamente aquilo que difere também para nós, é que tem mais sentido para nós, para a noiva. É o que mais chama a atenção dela. Eu tenho batido nisso, gente. O mundo caiu um espírito de festa no mundo. Agora vem o carnaval, mas tem que ter um carnaval paralelo. Carnaval paralelo. Cantando hinos, rebolando, do mesmo jeito. Porque a mocidade é fraca, é débil, vencida. Não é a mocidade de João, a quem João escreveu. Mancebos, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Vocês não ficam imitando essa coja de cadela que tem na televisão de Hollywood e tantos outros lugares. Vocês são fortes. Vocês são determinadas. Vocês são determinados. Por isso eu vos escrevo. Então ele diz, põe atenção nisso. Estou seguro que Deus lhes mostrará. Jacó tinha primogenitura, correto? Porém, seu comportamento foi muito mau. Não importa. Não importa, veja só. Não importa quanto o judeu tenha comportamento que tenha. Um cristão revelado nunca fica contra o judeu. Como Deus amou Jacó, sendo ele um trapaceiro, tendo um mau comportamento, enganou seu pai e seu irmão, porém, ao ver tudo claramente ao pé da letra, a primogenitura era sua. Foi adquirida de uma forma como não devia, não sei, porque Esaú a trocou. Outro dia eu estava comendo carne de carneiro desfiada, prato de Abraão, com lentilha. É somente eles que sabem fazer aquilo daquela forma. E eu lembro disso aqui. Esaú trocou por um prato de lentilha. Lentilha é um feijãozinho redondinho, meio oval. Forma de disco, né? Porque Esaú a trocou. Logo foi trabalhar para seu sogro e fez tantas coisas para enriquecer-se nas coisas materiais. Não faça negócio com o judeu, que ele que passa para trás mesmo. Como, por exemplo, quando fez as ovelhas conceberem e darem crias salpicadas de diversas cores. Gênesis 30, 37, 43. Então você vê ali a sua astúcia para crescer materialmente. Agora, ele foi rejeitado dentro de sua própria gente, e esse é o tipo do judeu atual. E quanto ao dinheiro, ele sempre vai obter, não importa. E não lhe importará quem tenha de tirar o couro. Ele tira mesmo. Porque Jacó fez isso. Vocês sabem que é a verdade. São gente de olho rápido. É melhor não ter negócios com eles, porque você sairá perdendo. Porque será assim? Assim tem que ser, porque esse é o tipo de espírito que os domina. Isso já não é próprio para o eleito. Paulo disse, não engane seu irmão nos negócios. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não engane o seu irmão em negócios. Tal como foi os reformadores que não puderam entender esta palavra, porque o Espírito que lhes foi enviado foi o Espírito do homem. Os reformadores, entre Paulo e Branham, são reformadores. Paulo foi profeta. Irmão Branham fechou o parêntese, profeta. Os demais são reformadores, principalmente falando de Lutero e de John Wesley.
Não é certo? Então, eles não podiam ter realmente toda a palavra. Eles estavam com o broto e o crescimento da lavoura. Eles não podiam ter a espiga, a semente de volta à original. Por isso eles ainda creram em Trindade, batizaram nos títulos, etc. Porque o Espírito lhes foi enviado, foi o Espírito do homem. Nós vemos ali que foi o leão, o boi, o homem e a águia. 4 criaturas. E eles vieram dentro do espírito do homem. Inclusive a parte intelectual que Deus usou para que a Bíblia fosse hoje divulgada em todas as línguas e idiomas. Isso foi dentro dessa fase. Dentro dessa era. Tudo encaixa perfeitamente. Nada está fora do quadro. Tudo está perfeito. É um quadro perfeito. Porque é leão, boi, a era do sacrifício, né? Morrendo. O leão falando do poder da igreja primitiva. O boi, ela morrendo, sacrificada, né? Trabalhando e morrendo. As eras negras. E a era do homem, que levantou com o espírito do homem, usando a parte, inclusive a cabeça, que uma das razões pelas quais nós temos a Bíblia traduzida em todas as línguas e idiomas. Inclusive hoje já estão até tropeçando em versões e mais versões e versões. Já excedeu, tudo é demais, não é? Começa até a tropeçar. Quando estes selos foram abertos, você pode ver exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito e o que Deus fará. Então nós conhecemos todos os selos. Os selos foram abertos, mas o que eles criam? Criam por não poder ver as coisas dessa forma tão clara, tão nítida que estão. Então cria a doutrina que o irmão Branham tem que ressuscitar de novo, isoladamente, primeiro, sem os santos. Encontram as bases isoladas. Toda heresia tem base. E então o irmão Branham vem mostrar isso aqui para nós. Ele vai dizer assim: mas e você, pastor? Você foi posto diante do povo para quê? É só para ficar combatendo saia curta, cabelo cortado, televisão? É para isso que o pastor foi posto diante da igreja? Só para gritar diante do povo, botar a mão na cabeça do povo e fazer o povo chorar? Foi isso? Xingar a igreja católica, xingar as mulheres e pronto, só isso? Não é assim não. Espera aí. Nós sabemos onde estamos parados. Doutrinariamente, nós sabemos onde estamos. Nós não estamos esperando o irmão Branham ressuscitar isoladamente. Ele vai ressuscitar. Porque todos os santos vão ressuscitar. E cada mensageiro vai apresentar o povo de sua era. Aqui está, o Senhor me deu um talento, aqui tem outro. O Senhor me deu 5, aqui tem 10. Cada um deles. Aí então é que a gente vê o cumprimento das parábolas. Tudo na hora exata. Então, esses selos foram abertos. Agora, não estão cumpridos. Eu quero deixar isso bem claro. Foram abertos? Foram. Não, amanhã você vai ouvir, está aqui, ó, o irmão Branham tem que voltar, coitado, se não é esse mensageiro, coitado. Não. Os selos foram todos abertos, revelados. Agora, nem todos estão cumpridos. 3 já estão cumpridos, estão na história. 1º, 2º, 3º. O 4º se culminará, fechará o 4º selo com o rapto da igreja, da noiva. 5º e 6º não tem nada a ver conosco. Nós não estamos aqui. Elias e Moisés estão aqui, ó.
para tratar com os judeus. O sétimo, silêncio. É o dia e a hora da vinda do Senhor. São Mateus 24, 36. Não tem nada que ver, mexer nisso. Então, quando estes selos foram abertos, você pode ver exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito e o que Deus fará. Olha, você é feliz, você está segura, e isso cobre todas as mágoas que você tem aqui. Cobre. Outro dia eu ouvi uma expressão: o rio tem tocos, tem latas, tem coisa no fundo. Muito bem, tem pedras, mas vem a enchente e cobre tudo. A nossa vida é desse jeito mesmo. Tem que vir essa enchente para cobrir. Que tem toco aí dentro, tem. Que tem latas, que tem pedra, tem peixe vivo, peixe morto, peixe cascudo, tem candiru, todo rio tem isso. Agora, quando vem a enchente, cobre o travessão, cobre os tocos e tudo. Então, a nossa vida é assim. O que tem que haver é uma enchente. Agora, você está sofrendo, está assim, não é? Mas se você tem a revelação disso aqui, você tem aquilo para dizer: e isto, Satanás? Porque o cristão tem que ter uma arma, dizer: e isto, Satanás? E que eu alcancei através dele? Isso você não mostra, não é diabo, razão. Porque a razão é diabo, é Satanás. É instrumento dele. Foi como Jesus venceu, foi como Jó venceu, foi como o irmão Brana venceu lá. O diabo estava usando a razão, a dona razão. E esse Deus não gosta de você, porque ele cura os outros estranhos, e não cura sua filha, não salva a sua esposa, está morta ali já, e coisa e tal. E concordou com ele, mas lá dentro, Deus deu, tomou. Isso, Satanás. Deus tomou, pronto. Eu entrego para Deus. Agora, somente uma revelação mesmo pode ancorar as pessoas para fugirem dessa palavra aqui, ingratos. Porque o que Deus tem feito por nós não é brincadeira. E às vezes eu sou ingrato. Ainda quero lamentar. Você sabe o que Deus está fazendo. Você não só sabe o que Deus fez, o que Deus fará. Você sabe o que Deus está fazendo. Você conhece a fase presente do nosso ministério. É do ridículo, é do desprezo, é da angústia, é da ignomínia. É da incompreensão, é da insatisfação, é do desafio, é do desrespeito. É a hora da pedra do próprio irmão bater em nós. Você lembra? Que aquele homem estava sendo apedrejado e não gemia de jeito nenhum, com pedras grandes. Bateu uma pedrinha pequenininha nele. Ele tirou um gemido profundo. Aí o juiz mandou parar. Por que essa pedrinha pequenininha bateu no você e você gemeu? Enquanto as grandes pedras batiam em você não deu um gemido. É porque essa quem jogou foi um irmão meu. Acho que doeu mais. Sentimentos feridos. Suporta tudo. De ímpios, de filhos ímpios, de espíritos malvados do mundo. Depois não suporta um caroço de feijão de um irmão. Aí fica sentido, suspira profundo, sai da comunhão, vai embora da ceia,
não espera nem a ceia terminar, sai da fila porque não foi posta. O diácono não atendeu, esqueceu qualquer coisa. Fica nisso? Você vai guardar isso? Essa posição? Você sabe o que Deus fez e você sabe o que Deus está fazendo. O irmão Branham estava num salão de barbeiro. De repente a terra tremeu. Tremeu, era um terremoto. Eu disse, isso aí é o dedo de Deus. É apenas o dedo de Deus. Os passarinhos sabiam até previamente. Saíram das brechas, das fendas, das pedras, porque elas seriam sacudidas e os esmagariam lá. O gado que se abrigava naquele sol causticante lá da Índia, à sombra daquelas muralhas de pedras, saíram, se ajuntaram no meio do campo. Todos unidos, juntos, fizeram unidade. O homem não sabe. Hitler censurou o governo americano, porque estava investindo milhões para construir observatórios, prever sismos, terremotos. Ele disse, não, isso não tem jeito. Somente pelo comportamento dos animais e das aves é que se pode prever um terremoto. Agora você vê, as aves sabem, por quê? A sensibilidade delas é tão grande que elas podem prever um terremoto. E nós ficamos tão ocupados com a razão, e ficamos tão insensíveis, que até o dom profético que cada cristão deveria ter, não tem. A vidência de ver, unir um pouco do inconsciente com o subconsciente, e discernir as pessoas, até mesmo se elas estão mentindo para você. Não, isso acaba. Não é a irmãzinha fulano de lenço na cabeça lá na saída da cidade que tem isso, não. Por que ela está assim? Porque ela tem mais sensibilidade, ela está mais desligada, é isso? Então, os ligados têm que procurá-las. Cada cristão é um vidente. Pode ver o suficiente para lhe salvar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele é um vidente. Ele pode unir, se aproximar, porque o nosso subconsciente sabe de todas as coisas. E prevê. E o que acontece com o vidente? O vidente une, ele funde em determinados instantes o consciente com o subconsciente, então por isso ele pode predizer as coisas. Nós não temos consciência de 10% da nossa capacidade, o homem. Um homem que usa 10% é um paranormal quase, é um excepcional, fica na história. Ainda tem 90% aí por cima. Se um computador hoje que o homem faz, pode fazer o que faz, já pensou isso aqui? É por isso que existem pessoas que fazem isso lá no mundo, no espiritismo e coisa, existe. Existe a demonologia verdadeira e a falsa, o imitador do falso. Ele não é falso, ele é verdadeiro no erro. Ele tem mesmo o dom, ele faz mesmo a coisa. Ele vê mesmo. Agora, para prosseguir aqui, eu vou parar aqui, porque esse tópico aqui é muito importante. Vamos ver o 145. Sobre João, Paulo e os demais, Deus derramou sobre eles o espírito do leão. Olha, confirmando. Ou seja, a palavra pura, poder da igreja primitiva. Por isso Paulo pôde dizer-lhes,
Eu sei que levantarão dentre vós falsos irmãos e que sairão e formarão denominações e demais coisas. Ele profetizou isso. E assim será nos últimos dias. Serão tempos terríveis. Por que disse Paulo isso? Porque ele era profeta. Ali estava a palavra nele. Ele soube como terminar as coisas. E de vós mesmos se levantarão homens falsos que falem coisas perversas para levar discípulos após si. Eles querem gente, não é? Atos 20, 30. Esse é o anticristo, e assim sucedeu exatamente. Vejam como que entram as tribulações na era das trevas. Como foi? Não podiam fazer nada. Roma então tinha o poder político e o poder religioso. Não podiam fazer nada senão trabalhar, manter com vida e ainda dar suas próprias vidas em sacrifício. Foi a era do boi. Era tudo que podiam fazer, porque esse era o espírito da era, era o espírito de Deus, o boi. Logo chegaram os reformadores com o espírito do homem, inteligentes, sábios, Martinho Lutero, João Wesley, Calvino, Félix, Knox e todos os demais. Eles vieram reformando, tirando a gente para regressar à linha de retidão. Porém, logo deram um giro completo, como fizeram aqueles ali antes que se casaram com o mesmo sistema de onde saíram, porém agora no sentido denominacional. Correto. Assim diz a Bíblia. Diz que ela foi a meretriz e teve filhas que também foram prostitutas. Exatamente. Deus disse: tenho-lhe dado tempo para arrepender-se e não o tem feito. Então a vou tomar juntamente com suas filhas e as vou lançar ao lago que lhes toca. Exatamente. Assim o disse Deus sob o quarto selo. Então vemos estas coisas. E ele, na verdade, fará estas coisas. Todas estão dirigidas nessa direção. Porém, somente os que têm seus nomes no livro da vida ouvirão, quando Deus lhe chamar, esses que têm seus nomes escritos lá, minhas ovelhas ouvem minha voz. A única coisa que temos que fazer é efetuar o chamado da ovelha, do qual os cabritos não conhecem nada. Nada. Então, é claro que esse livro aqui é o livro da vida do Cordeiro, né? E essa semana ainda falei no rádio que a gente tem que examinar a natureza que está dominando a gente. Porque a ovelha tem uma natureza diferente da cabra, do caprino, né, do cabrito, do bode. E a natureza da ovelha é comer tudo que se solta, da cabra, tudo que vê. E não é assim com a ovelha. A ovelha, até para se alimentar, depende do pastor. Lá mesmo no Oriente, inclusive, é o único rebanho, porque os porcos, os cavalos, eles soltam de noite. Mas a ovelha, ela é indefesa, ela tem que entrar por um aprisco. E na região que tem serpentes, eles têm um óleo que é repelente a cobras. A cobra foge daquele cheiro, ele é repelente. Então o pastor passa aquele óleo na testa dela. Ele é um repelente, ela vai pastar naquele campo ali, e nenhuma cobra lhe ofende. Por quê? Porque ela tem um óleo na cabeça. Unge a minha cabeça com óleo, disse Davi, e o meu cálice transborda. Quer dizer, eu tenho alegria, né? Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? Uma voz é um sinal espiritual. Deus disse a Moisés: se não ouvirem a voz do primeiro sinal, acontecerá que ouvirão a voz do segundo sinal. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. No presente, não é do passado, do futuro, não. Eu cansei de ouvir o evangelho baseado em Torre Fine, João Wesley, etc, etc. Agora estas coisas devem estar acontecendo nos últimos dias, e as ovelhas de Deus o reconhecerão. Elas reconhecem. Minhas ovelhas me conhecem, porém
ao estranho não seguirão. Elas não seguirão os estranhos. Tem que ser alguém com um sinal vindicado para o dia presente, e então elas o reconhecerão. Nós vamos ficar aqui. Domingo próximo já vai ser mais tarde um pouco, né, o horário mais humano um pouco. Eu quero que vocês guardem bem isso, que nós sabemos o que Deus está fazendo. Nós não somos aqueles que sabem só o que Deus fez e o que Deus vai fazer. Nós sabemos o que Deus está fazendo. E somos agradecidos. Nós não podemos ser ingratos. A senhora não pode ser ingrata. A senhora ser ingrata com seu marido, a senhora está sendo ingrata com Cristo, diz o profeta. E vice-versa. Se o homem ingrato com a mulher dele, ele está sendo ingrato com Deus. E a mesma coisa filhos com pais, porque se nós temos isso no lugar certo, o resto estará tudo bem. Deus abençoe.